Muito bem, retomando então nosso estudo, né? Depois dessas 2 semanas ausentes, vamos retomar hoje, começando com nossas preces iniciais. Na sequência, a gente faz a prática conduzida pelo Lama Alan. Depois a gente segue com a leitura, a contemplação, comentários, compartilhamentos, tá bem? Então, antes de fazer nossas preces, vamos nos lembrar de todas as pessoas próximas de nós, ou nem tão próximas, conhecidas, ou desconhecidas, ou aquelas pessoas que a gente sabe que nesse momento estão passando por situações difíceis, sofrimentos. No nosso coração, a gente vai trazer a presença dessas pessoas, para que todo o benefício de ouvir, de praticar o Dharma se estenda também a essas pessoas, levando, ainda que uma pequena fração de bem-estar, de esperança, de força, sabedoria, lucidez, para lidar com os desafios, com as dificuldades. Então, a gente traz agora essas pessoas simbolicamente ao nosso coração e mente, como se elas também estivessem aqui, ouvindo, lendo, praticando, abrindo esse espaço interno de compreensão, flexibilidade, desapego, para lidar com todas as situações adversas que surgirem. Que nós também tenhamos todas as qualidades necessárias para encarar todos os desafios que surgem. Assim nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche, nos as bênçãos, recitando juntos a prece de 7 linhas. Hum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nurjan Pema Gesar Dompola Yantsen Chogi Nyotrupne Pema June Jesudra Urdu Kandroma Peko Yeki Jesuda Druki Jende Lati Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yugi Nubjansan Pema Gesardam Pula Yatsen Chogi Nyutrupne Pema June Jesudra Kurdu Kadroma Peku Kiki Jesuda Truki Jinde Lati Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chobnan La Janchu Bardu Dharmi Chatsuchi Dagi Jinsu de Pesonante Trula Pentir Sanje Drupa Shu Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dharmi Chatsuchi
Dargi Jinso de Petonanti, Drola Pentir Sanje Drupa Show. Agora então, nós seguimos para a meditação, encontre uma postura confortável de corpo, faça os ajustes necessários. Nós seguiremos pelos próximos minutos a prática conduzida pelo Lama. Aline, não está vindo o som. Momentinho. Desculpem. Vai. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta
o contato do corpo com o chão. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes.
Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com a exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural, A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos.
The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images, or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way, we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing, we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço.
And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta.
without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping, E sem fixações, without identifying with any of the activities of the mind. sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be, Deixe ser, without seeking to modify the mind in any way. sem tentar modificar a mente de forma alguma. Cada um a seu tempo, vai retomando suavemente o movimento do corpo, a interação com o ambiente externo. Tudo bom? Nós vamos, depois dessa prática, corpo fala e mente estabelecidos, em seus estados naturais de relaxamento, quietude e clareza. Vamos seguir com o nosso estudo, né? Oi, Dúlio, querido, tudo bem? Miriam também está por aí que eu não tinha visto ainda. Vamos seguir então, né? A gente está cobrindo o capítulo 4 sobre bondade amorosa. Já passamos por um bom pedaço dele. Começamos cultivando a bondade amorosa por nós mesmos, né? Depois a gente foi estendendo esse cultivo da bondade amorosa para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que não são tão próximas. Aí passamos, ampliamos um pouco mais, e aí o Lama falou sobre as vantagens de uma pessoa leiga na prática da bondade amorosa, fazendo esse comparativo, né? Digamos assim, de como a prática é possível para nós, que somos leigos e estamos inseridos no movimento do mundo, e como é a prática para monges que estão o tempo todo, né, isolados ou retirados do convívio social, do convívio com as pessoas. Então, há uma diferença da prática para um e outro. E também falamos sobre o cultivo da bondade amorosa pelos nossos inimigos, né, aquelas pessoas com as quais a gente tem dificuldade, aquelas pessoas que representam para a gente um obstáculo no caminho. E aí, nesse subtítulo muito interessante, muito importante, que ele disse assim, o Lama disse assim, que quando a gente encontra... Oi, Cris, querida, tudo bem? Oi, Aline, eu peço licença de estar entrando atrasada, mas é que eu estou fazendo uma entrevista aqui por vídeo com a Med Senior, então se eu tiver que me ausentar um pouquinho, já entrei atrasada, então Fica tranquila, não quero sentar na janelinha. fica tranquila. Faça aí o que você precisa, com o coração leve, tá? Tamo junto. E aí, então, ele falou assim, né, que quando, nessa parte de cultivar a bondade amorosa pelos nossos inimigos, quando a gente encontra uma pedra, um obstáculo, uma dificuldade muito grande, é bom que a gente dê um passo atrás, a gente se retire e não encare aquilo se a gente não tiver ainda condição, né, se não tiver uma condição interna realmente bem formada, né, bem firme, para lidar com esse tipo de pessoa. Então, a gente se retira quando é necessário para cultivar, abrir mais espaço, nos desenvolver um pouco mais, até que a gente vai desenvolvendo gradualmente essa habilidade de lidar com os nossos desafios maiores. E o Lama nos lembrou ainda
que onde está o ódio, né, que é o inimigo próximo aqui da bondade amorosa, onde está o ódio, a bondade amorosa não está. Então, muitas vezes nós temos inimigos e o que acontece é que a gente se relaciona com essas pessoas ou com fatos acontecidos por um olhar, por um filtro estático, né? Por uma experiência específica, a gente congela a pessoa naquela experiência que a gente teve e nutre ainda mais ódio, rancor, raiva, né? E a gente não considera todas as complexidades que envolvem essa pessoa. Então, o que ele nos orienta é assim, quando a gente estiver sentindo que está sob as garras da raiva, do ódio, a gente dá um passo atrás, inspirar e observar esse objeto de raiva, essa pessoa, por exemplo. E aí lembrar que essa pessoa é o resultado de uma trama muito complexa, né? Uma complexidade enorme. E não só aquele aspecto com o qual a gente se relaciona e que causa em nós essa hostilidade, essa aversão, né? Essa raiva. Então, ele nos disse também para fazer esse exercício de tentar olhar as pessoas, esses nossos inimigos, com esse olhar um pouco mais abrangente, contemplando toda a complexidade que esses seres encerram. E aí, então, a gente vai agora adentrar nesse subtítulo do O Problema da Raiva Justificada, na página 112. Vamos lá, seguir? Só uma recapitulação breve, né? Porque nós ficamos um tempo sem nos vermos. Só para a gente se lembrar por onde nós estávamos caminhando. Então, ele estava nos ensinando, nos ajudando e orientando a cultivar a bondade amorosa pelos nossos inimigos. E aí, agora ele vai falar, e normalmente os nossos inimigos, essas pessoas são aquelas por quem a gente sente essa raiva, ódio, hostilidade, e que a gente tem certeza que isso é justificado, né? Tem uma razão de ser. E aí, agora, então, ele vai trazer para a gente qual que é o problema da raiva justificada, né? Essa nossa certeza que essa raiva tem um motivo que é muito válido. Às vezes tem mesmo, né? Mas isso traz mais problemas para a gente do que ajuda. Então, vamos ver o que ele nos diz. Quem quiser falar qualquer coisa, a qualquer momento, abra o microfone, por favor, tá? Embora tenha total confiança de que o que acabei de dizer é verdadeiro, sei que não é só isso. Tudo isso que eu falei há pouco, né? Dessa relação da raiva, do ódio, de abrir esse espaço para compreender a pessoa em toda a sua complexidade. E abrindo espaço também para o coração fluir com leveza e gentileza e desentendimento. Quando vemos algo muito errado no mundo, a agressão e o ódio podem ser a nossa tentativa mal concebida de responder. Vemos algo terrível acontecendo e surge uma paixão, mas, quando os nossos horizontes se estreitam, não enxergamos as muitas opções que existem. A cobertura da mídia nos mostra miríades de coisas que não são como deveriam ser, e a nossa natureza búdica nos chama genuinamente compaixão e diz: algo precisa ser feito. Mas, à medida que esse chamado penetra em nossa psique, em nosso condicionamento, em nossos horizontes, ele se torna distorcido e, por fim, surge um grito, surge como um grito. Claro que o resultado disso é apenas dor e não é uma solução. De dentro da nossa visão de mundo limitada, não sabíamos que havia outras opções, outras maneiras de perceber essa onda de energia. O ódio é terrivelmente poderoso, mas uma coisa mais poderosa ainda é a compaixão. Eles vêm da mesma fonte, mas o ódio fica distorcido e deformado. E isso faz com que perca o seu poder, embora possa não parecer. Existem poderes maiores que o ódio, aqueles que emergem da natureza búdica sem qualquer distorção. Esse poder é inimaginável. Então, já começa com esse aspecto super importante, né? O ódio e a compaixão, eles emergem da mesma fonte. O ponto é de que o que a força, a origem, né? O lugar de onde eles emergem é a mesma. Mas o ponto é que nesse caminho, o ódio fica distorcido por nossos filtros, né? E nossos condicionamentos. E aí ele se revela, muitas vezes, como uma ação que não é construtiva, não é boa para a gente nem para o outro. E essa mesma energia, se ela
emanada a partir da natureza búdica e filtrada pelas quatro incomensuráveis, o resultado de ação dessa energia seria compaixão, né? Sabedoria. Ponto é em que um ponto do caminho, essa energia poderosa, ela se distorce. E aí, ela, distorcida, não gera ação sábia, né? Ação de lucidez, sabedoria. Mas vamos ver o que o Lama vai nos dizer além disso. Aceitar qualquer mal passivamente é ser conivente com o mal. Existem duas verdades importantes aqui. Talvez o melhor que possamos fazer por nós mesmos seja ganharmos acesso a mais opções. Aristóteles identificou certa qualidade do espírito humano, que é a ira, a raiva, que também pode ser traduzida como sagacidade ou espirituosidade. Existe uma impetuosidade, algo flamejante na ira. Aristóteles disse que, se reprimíssemos a nossa ira, diminuiríamos a nossa humanidade. Enfraqueceríamos algo que tem muito valor, algo importante para a nossa plenitude como seres humanos. Aquino, baseando-se em Aristóteles, descreve mais detalhadamente esse conceito. Não devemos suprimir completamente a ira, diz ele, pois sucumbiremos à apatia diante das grandes injustiças. Mas o que a agressão tem a ver com a iluminação? Absolutamente nada. Ela vai na direção oposta, porém brota da mesma fonte. A fonte da ira é a natureza búdica. É uma paixão, uma chama que pode expressar-se igualmente na compaixão, no amor apaixonado ou mesmo na ferocidade, mas sem a distorção perversa do ódio. Então, tem aspectos importantes, né? A ira, né? A raiva, a ira, ela é um elemento super importante para combater injustiças, né? Ela não é por si só um elemento de ações ruins ou agressivas, né? Ou equivocadas ou destrutivas. É uma energia muito poderosa. Se a gente se a gente suprimir, como diz Aristóteles, né? Completamente a ira, a gente pode escorregar para a indiferença, para ver uma injustiça, por exemplo, e não tá nem aí, né? Diante das injustiças, o que nos move é a raiva, né? A ira de não concordar com aquilo. Isso não é possível. Isso não pode acontecer. Então, aí, se a gente tem uma visão mais livre, né? Contemplando toda a complexidade que envolve esse aspecto, a gente pode ter uma ação lúcida, com sabedoria. Se a gente está muito encerrado em pequenos aspectos da experiência ali apresentada, ou encerrado na nossa própria visão, com os nossos próprios referenciais, isso pode gerar mais confusão para a gente, mais sofrimento, né? Então, tem muitos detalhamentos que precisam ser observados nessas experiências, que é uma energia poderosíssima, que a gente não deve suprimir, mas deve abrir espaço especialmente para bondade amorosa e compaixão, para poder usar essa energia com sabedoria. Cris, querida, pode falar. Não, é engraçado porque para mim a ira fazia parte da raiva, porque quando você está irado, não deixa de você estar com raiva, Uhum. né? É isso que eu me confundo um pouco, né? É, Como que a ira pode ser uma coisa da natureza búdica, sabe? Eu não consigo separar é um uma ação processo, uma ação irada de uma ação raivosa. Eu não consigo. é que a gente ainda não tem essa sabedoria, né, Cris? Mas é assim, pensa, pensar na natureza búdica, por exemplo, na natureza búdica não há distinção de uma coisa e outra, de bem e mal, né? Lembra que é um só sabor, como diz, né? Não tem dicotomia, não tem dualidade. A fonte incessante de energia que brota daí, tudo que brota dessa energia, né? É manifestação dessa energia pura, desse lugar, dessa experiência pura, não dual. O ponto é que quando isso emerge,
emerge num ser, né, numa consciência específica, a minha, a sua, de qualquer pessoa, né? E ela vem associada não, ela vem e passa por muitos filtros que são condicionados pelas nossas experiências duais. Então, ela não é manifestada como como ela é quando expressa da natureza búdica, que é não dual. Então, logo ela se apresenta para a gente já tem uma referência daquilo que a gente está sentindo. Mas, na base, ela emerge ela emerge da mesma base, de amor, de compaixão, mas é difícil, porque na teoria já é difícil compreender, imagina na prática, né? Mas é por isso que a gente precisa estudar, contemplar, praticar, observar em nós. Mas não é a fonte é a mesma, porque você imagina assim, o Lama vai dizer adiante e nós vamos ler sobre isso também, porque a gente, no momento que a gente está da nossa vida, condicionada ainda, a gente não vai ter uma ação irada, que a ação irada é imbuída de sabedoria. Então, ele diz mais adiante um pouco que ele mesmo não se lembra de um momento que ele tenha feito alguma coisa movido pela raiva ou pela ira, que depois ele tenha olhado para trás e não tenha pensado assim, eu deveria ter feito de outra forma. Porque era um movimento condicionado por esses filtros, né? Dessas referências. Enquanto a gente não realmente descobrir essa natureza búdica, a gente não vai ter condição de ter efetivamente uma ação irada, que é livre desses condicionamentos da raiva e imbuído de sabedoria. Mas a energia, a expressão da natureza búdica nessa energia não é diferente. Agora, enquanto a gente está nesses condicionamentos, ou quando a gente já tiver descoberto a nossa natureza búdica e tiver movido por ela. A energia é a mesma. A forma como ela se expressa vai ser diferente, né? É o máximo que eu poderia dizer, assim, baseada. Porque eu também não tenho essa realização É. dessa experiência, então não. Sim, Marcele, ajude-nos. Não, é como se essa energia fosse contaminando, né, pelos nossos condicionamentos, mas a gente pode perceber que essa contaminação pode ser maior ou menor, né? Então, existe não é uma coisa estática, né? Então, isso mostra que existe uma possibilidade dela se manter um pouquinho mais pura do que, né, em determinadas circunstâncias. Isso é muito interessante de ver. Muito. E contemplar na gente, né? Na nossa experiência, assim. É muito, muito especial. É um Isso convite. até dá para ver, assim, tem condicionamentos, assim, que são muito fortes. Então, eles te tomam muito mais do que outros. É, Então, tem outros que você tem mais, às vezes tem mais liberdade, tem menos. E você começa a notar isso, né? é. Então, existe um campo a ser trabalhado, né? É muito interessante isso. Muito mesmo. Você pode E estar mais pura. Eu sinto assim, pode ser mais pura ou menos pura, entendeu? Depende aham, do. E aí você vai se acompanhando e tem um campo que dá para trabalhar um pouquinho que seja, pelo menos. é. E tem um aspecto de autocentramento também. Quanto mais forte, mais intensa, mais tem uma identidade ali protegendo ou discordando de um outro grupo, né? Por exemplo, de uma outra pessoa, o que for. O, quando a gente olha para a gente se sente, a gente pode estar mais preso ou estar mais livre. Se você está um pouco mais leve, essa energia está melhor, está mais pura, está menos contaminada. E se você está muito presa, assim, é porque você está totalmente tomada. Então, dá para acompanhar e dá, então, para ter uma luz, né? É muito legal isso. Isso mesmo. Obrigada, Marcelo. Mas é um convite, Cris, para a gente ir olhando. E é isso mesmo, questiona. Isso o Lama sempre nos diz também, questiona, não é para aceitar, assim. Eu não estou entendendo, não estou concordando com isso porque eu não estou percebendo. Então, vamos mais fundo e fazer essa investigação, olhar, né, para essa experiência. E para esse aspecto de liberdade que a Marcele trouxe, que é super importante. Nos momentos que a gente está mais tranquila, mais aberta, mais livre, essa experiência se dá de uma forma. Quando a gente está muito tomada, muito encerrada em si, muito contraída, fechada em alguma experiência qualquer, né, de dificuldade ou qualquer coisa que seja, como que essa experiência se manifesta quando ela surge? A gente vai observando essa diferença, né?
de quando a gente está mais livre, mais aberto, como o Lama mesmo disse antes, né, no subtítulo de antes, com o coração aberto, compreendendo a complexidade das pessoas e do mundo, a nossa própria, com o coração aberto para perceber isso tudo, sem julgamento, sem condicionar. Como é que a gente vivencia essas experiências? Um convite para a gente olhar para nós, para a nossa vivência diante dessa experiência. Então, seguimos aqui. Há um lugar para a ferocidade no budismo tibetano, mas essa talvez seja a ferramenta mais perigosa que um ser humano possa utilizar. Eu talvez nem precise explicar, porque já existe muita ferocidade no mundo. E pelo menos 99% das vezes ela é mal utilizada. Mas não é algo que queremos erradicar para sempre, pois pode haver momentos muito raros em que a ferocidade é a resposta mais eficaz para aliviar o sofrimento, corrigir uma desarmonia ou trazer mais bem-estar ao mundo. Mas a ferocidade é quase sempre mal utilizada. Em minha própria experiência pessoal, não consigo me lembrar de um único incidente em toda a minha vida em que tenha expressado a raiva e, ao olhar para trás, possa dizer que aquela foi a melhor resposta. Algo foi feito, talvez, mas não foi o ideal. Em todos os casos, alguma outra coisa teria funcionado melhor. Em princípio, acho possível que a ferocidade seja apropriada, mas não confio em minhas próprias limitações. Não confio que minha própria natureza búdica esteja suficientemente manifesta a ponto de permitir que a raiva passe desimpedida quando começar a surgir. Antes de permitir que isso aconteça, gostaria de ter levado esta prática da bondade à fruição, de ter aprendido a não fazer distinção entre amigo e inimigo. Se eu for capaz de manifestar bondade amorosa por meu amigo e por meu inimigo, sem qualquer barreira, não precisarei temer a minha própria raiva. Mas até que essas barreiras sejam removidas, a minha raiva provavelmente causará mais danos do que benefícios. Então, olha aí, ele já traz mais elementos para a gente contemplar, né? Que a raiva, para a gente conseguir realmente ter essa ação feroz, né? Ação irada, a gente precisa ter levado à culminância, ter realizado essa natureza búdica. Imagina, se o Lama Maharaj está dizendo que ele mesmo não confia nele. Imagina nós, assim, né? Que não temos esse tempo de prática, de contemplação, de experiências, né? Todas. Então, é muito difícil que a gente tenha uma ação baseada em lucidez e sabedoria, uma ação de raiva, né, de ira, baseada em lucidez e sabedoria. Então, a gente precisa cultivar as quatro incomensuráveis. Se a gente ainda não é capaz de olhar para todos, amigos e inimigos, com a mesma disposição interna, então, se a raiva, a ira surgir, ela com certeza vai estar condicionada, né? Ela não vai estar completamente de um só sabor para todos os seres. Então, ela vai estar condicionada. E aí não vai ser uma ação irada, uma ferocidade, né? Como lá na China. Então, temos caminho a percorrer. Sim, Aninha ou Paulo? Eu queria lembrar só de um exemplo comum nesse sentido, de um pai ou mãe corrigindo uma criança que vai pôr o dedo na tomada, né? Então, a intenção do pai e a mãe ir lá e tomar uma ação enérgica é amorosa, é uma intenção que para livrar a criança de um acidente mais grave, né? E acho que nesse sentido, pelo menos, a gente já pode começar a caminhar na direção de compreender essa distinção, né? De onde aplicar uma ação feroz, enérgica e a intenção que está por trás dela, né? E hoje, assim, bem circunstancialmente, eu vi uma reportagem
a respeito de alguns medicamentos para mal de Parkinson que já os fabricantes sabiam do problema, mas a maneira de alertar os pacientes foi muito mal resolvida, né? Esses medicamentos estavam causando compulsão por sexo e apostas, sabe, por assim desvios, inclusive em pessoas já bem maduras, até com 80 anos de idade, causando problemas sérios na família. Então resolvia o problema do mal de Parkinson, mas criavam uma outra condição que chegou a destruir algumas famílias, né? Por não terem sido prevenidas de que haveria aquele efeito colateral e que teria que ver como lidar com isso. Então, realmente, acho que as complexidades do mundo são tão gigantescas que, quando a gente está diante dos problemas, sem a natureza búdica manifesta, é difícil mesmo, né? É. Por isso o Lama nos diz, né, o Lama e todos os nossos professores sempre nos dizem desse espaço interno de abertura, né, que para a gente, quando se sentir, né, preso nessa teia, para a gente dar um passinho atrás, respirar e lembrar de abrir o coração, sem se apegar, né, sem apego a nenhuma experiência, sem ficar fixado, mas com o coração aberto, assim, para compreender essas complexidades todas e todos os desafios que estão aí colocados, né? Há muitas nuances, né? O Lama vai trazer esses elementos, como o Paulo disse, que é super importante. No próximo subtítulo, ele vai falar sobre isso, sobre para a gente observar a energia, não o objeto. Ele vai falar, né? Não vou dar spoiler aqui, eu ficar falando para repetir depois. Para a gente observar a energia e não o objeto que catalisou, né, essa energia. E a motivação que vem, que está ali por trás ou junto com essa energia. Se a gente observar que quando a raiva está presente, a gente quer fazer algo, qual que é a motivação desse algo? É atender a uma necessidade, né, minha, autocentrada, um serzinho assim, o assado? Ou é como a mãe, que está ali numa firmeza, estabelecendo um limite com firmeza para o filho ou para a filha, porque sabe que aquilo vai ser nocivo para ele. Não porque ela precisa ser atendida na autoridade materna, porque sabe que se o filho levar choque não vai ser uma boa coisa, né? Então é muito, muito importante a gente ter consciência do que está por trás, né? Do que está nesse movimento, que a partir dessa energia catalisada, o que é que está por trás? Qual é a motivação, a intenção que surge junto com essa energia? Aí dá uma diferença também na experiência. Até para a gente não fazer nada, se a nossa ação fosse ser equivocada, né? Assim. Cris ia falar? Não é que o Paulo falou é o que você falou, né? O que está por trás, né? Que aí é o ganho do dinheiro, né? É, A cirurgia bariátrica é outra coisa que eles não falam, mas 50% das pessoas que fazem a bariátrica, que a pessoa obesa, ela tem uma compulsão por comida. Aí ela não consegue comer, ela vai direcionar essa compulsão para outras coisas. E 50% de quem faz bariátrica vira alcoolista, que foi o caso da minha filha. muitas nuances, né? Muitas nuances. E as pessoas, por conta do dinheiro, né, não fazem um trabalho, porque você tem que falar para a pessoa, olha, você tem esse tratamento, mas ele tem esse efeito. Aí a pessoa escolhe, né? Com Mas que certeza. nem ele falou do Parkinson, preferiu ficar tremendo do que ter essas outras coisas, né? E eu hoje acharia melhor ter minha filha gorda do que o que ela passou, né? Sim. Muitas complexidades, né?
Vamos ler o próximo subtítulo para a gente abrir um pouquinho mais essa possibilidade de compreensão e ação aqui dentro de nós, né? Nosso coração, a mente. Tudo bem até aqui? Vamos ao próximo. O ritmo está tranquilo? Hoje não estou acelerada não, né? A Carneiro está aqui para ditar, Cronos, meu ritmo de fala. Ai, ai. Se tiver lenta demais também, vocês me falam, hein? Acho que não tá não, né? Paixão e paciência em resposta às fontes de sofrimento. Ao testemunharmos o mal, uma resposta apaixonada é apropriada. Responder com indiferença é, em si mesmo, uma aflição. Responder com paixão, em princípio, é uma boa coisa, mas a questão que permanece é: que tipo de paixão? Se a paixão for ódio ou agressão, então não importa se ela é direcionada para uma pessoa ou a uma ação. É simplesmente uma aflição que causa um dano devastador à nossa mente e ao nosso espírito. Conheço pessoas muito inteligentes que se concentraram com todo cuidado no meio ambiente, em questões sociais e assim por diante. E isso pode levar a três coisas que tendem a andar juntas. Uma delas é o desespero. O que posso fazer sobre o tumulto no centro da cidade? O que posso fazer a respeito dos abusos dos direitos humanos em países distantes? O que posso fazer a respeito dos desastres ambientais? O que posso fazer em relação à camada de ozônio? A lista é tão longa quanto seu braço, e concentrar-se nisso pode levar a um desespero enfraquecedor. Em segundo lugar, podemos dizer: quem está perpetrando tudo isso? De um modo geral, não são os pássaros, não são os chimpanzés, nem os cães e nem os gatos. Não são vulcões nem furacões. Eles causam algum dano, mas não o dano de que estamos falando. Os perpetradores são seres humanos, sendo que isso pode gerar uma feroz sensação de misantropia e um desejo de se retirar. A raça humana é uma droga. Vou sumir daqui. Quero mudar de planeta. A terceira resposta é o pessimismo. Desespero, misantropia e pessimismo são aflições dos inteligentes. Hoje em dia, parece haver muitos intelectuais que são brilhantes em suas análises sobre a condição humana, mas que sucumbiram ao desespero, ao pessimismo e à misantropia, como uma árvore sendo derrubada. Não quero terminar assim. Não quero me tornar parte do problema. Quando as pessoas olham para mim, olhe para ele. Ele odeia todo mundo. Ele é pessimista e está desesperado. Que pessoa infeliz. Eu me torno objeto de desespero, misantropia e pessimismo de outra pessoa. Então, esse tem um aspecto importante, né? Como a gente olha para o mundo, como isso pode causar em nós, e pode, né, gente? A gente olha agora para as condições que estão aí colocadas, né? Dá mesmo um desespero de ver crianças morrendo de fome, sendo assassinadas quando vão pegar comida em Gaza, né? Por exemplo. Ver situações, dá desespero, misantropia, claro que dá, né? O pessimismo não tem jeito, não, a espécie humana não tem jeito. Quero sair daqui, né? A gente pode ser arrastado para esse sofrimento, facilmente. Com tudo que está colocado aí no mundo, pode facilmente ser arrastado para aí. Mas acho que tem outras coisas que a gente pode fazer. Vamos ver o que o Lama vai nos dizer, né? E aí, quando a gente se sente assim, a gente fica descrente das pessoas, das situações, fica pessimista, né? Aí a gente fica essa personificação dessas três aflições. Aí, quando o outro olha para a gente, ele vai falar: nossa, que pessoa infeliz, que pessimista, que não sei o quê. E aí a gente vira a causa de tudo isso para outra pessoa. E aí vê a gente nessa condição desesperançosa e tudo mais, aí fala: nossa, mas não tem jeito, né? E aí a gente vira
a causa, o catalisador disso tudo na outra pessoa. Aí o que que o Lama vai dizer para a gente? Que nós precisamos sair desse aprisionamento. Esse aprisionamento nosso e que aprisiona também o outro, né? Não conheço todas as formas, mas uma delas é concentrar-se em nossos próprios corações e mentes, reconhecendo qualquer misantropia ou hostilidade dirigida ao que quer que seja um ato, uma pessoa, uma comunidade, uma raça, um gênero, uma religião, um grupo religioso, um grupo político. Não faz diferença nenhuma. É o lado subjetivo da aflição que importa, não o lado objetivo. Precisamos reconhecer: aqui está o inimigo da bondade amorosa. Aqui está o inimigo do meu próprio bem-estar e da minha própria felicidade. Aqui está o inimigo do meu próprio amadurecimento espiritual. Este é o inimigo público número 1, porque incapacitará a minha busca do despertar espiritual. Quando prestamos atenção ao próprio evento mental, qual é a qualidade do ódio, do desprezo, da hostilidade ou da agressão? Como nos sentimos? Nós não precisamos de nenhum dogma para isso. Dispomos de nossos sentidos e somos capazes de observar por nós mesmos a partir da nossa própria experiência. Um aspecto dessa investigação é examinar as nossas próprias histórias pessoais e observar os conflitos mais graves dos quais participamos, em que apenas estar perto de outra pessoa ou de um grupo de pessoas era insuportável. O ódio era um elemento que estava presente? Podemos verificar por nós mesmos. Em seguida, expanda a pergunta para outras pessoas que você conhece. Quando vemos duas pessoas com relações cortadas, o ódio é um elemento? Quando as comunidades se dividem, o ódio é um elemento? O objeto é irrelevante. O ódio em si é uma malformação do espírito humano. Então a gente vai agora olhar para a experiência, mas não pelo objeto que catalisou essa experiência em nós. Aí aqui o que o Lama está dizendo para a gente, está dizendo dizer, né? Mas está dizendo claramente, que a gente vai fazer uma prática analítica dessa experiência. É Vipassana, né? É a prática de insight. Você vai olhar para aquilo e buscar a natureza daquilo. Quando você sente a raiva, o ódio surgindo por situações diversas, por pessoas ou situações, deixa de lado o objeto e se atém à experiência. Investiga a natureza dessa experiência. É isso que ele está dizendo para a gente fazer. Porque essa é uma forma de arrefecer, de atenuar essa experiência. Quando você procura por ela, quando você investiga as características dela, né? Qual é a qualidade dessa experiência que você está sentindo? Como você se sente? Então a gente vai olhar e investigar. E aí, quando observa na sua própria experiência e na experiência de outras pessoas, quando há cisão, quando há distanciamento, quando há brigas, o que for, o ódio está presente? E quando ele está presente, isso nos apoia ou nos distancia, nós aqui enquanto praticantes do Dharma, né? Da nossa aspiração principal, que é a Bodhicitta. Quando o ódio está presente, corroendo o nosso coração, distorcendo o coração e mente, de que forma ele nos auxilia se ele estiver distorcido? Ele nos aproxima ou nos distancia da nossa aspiração? Então a gente vai observar ele por todas as facetas dessa experiência. Vai destituindo ela do poder intenso e da ideia de solidez e da ideia de que essa experiência de ódio que eu sinto está lá na outra pessoa, no grupo de pessoas, na nossa situação. Então, é parte do treinamento. Tem, Marcele? É por isso que nesse momento atual, a gente está vendo tanta confusão, né, num ritmo assim acelerado, tem gente, ações tão destrutivas em todos os lados. Por isso que eu vejo assim que realmente
a gente não pode esquecer da compaixão, porque a única coisa que pode nos segurar agora é a compaixão. Se eu começar a reagir contra isso, por mais que eu não concorde, mas eu começar internamente também me identificar, eu vou ficar igual, eu tô ralada, né? E não vou contribuir com nada, nem com a formiguinha que está do meu lado. Então, assim, o que eu preciso mesmo é cultivar a compaixão, porque ela vai me segurar até para poder ver melhor e talvez assim dentro do meu microambiente, que é pouquíssimo em relação a todas essas catástrofes que estão acontecendo, mas é onde eu tô, onde eu, com essa coisa pequenininha que eu sou, posso fazer ter uma ação que pelo menos eu posso estar bem, né? Isso no hospital é uma coisa muito boa, que a gente já treina isso um pouquinho pela vida que tem. Eu tenho 50 anos de hospital. Então, assim, ó, o hospital ensina muito, porque sempre tem catástrofes, mas são coisas muito menores, não são as coisas mundiais grandes. Mas se você não manter uma compaixão, você nem pode trabalhar lá dentro. Ou você vai oferecer o quê? A sua identificação com a desgraça? Não vai adiantar, né? Então, assim, às vezes quando eu tô sozinha, até eu choro, sabe, de ver tanta coisa assim. Mas não é um choro assim é um choro assim por ver que a pequenez da mente das pessoas, elas não estão percebendo a ignorância no sentido de que não estão vendo o que estão fazendo, desastres, estão cegas completamente, não têm ideia do que estão fazendo, né? Então, eu choro por ver a ignorância dessas pessoas, mas não vou ter raiva das pessoas, eu vou ter, é pela ignorância da situação mundial, É, né? Mas esse é, não é, é um choro que até aumenta a minha compaixão se eu olhar assim para dentro de mim, sabe? Porque eu não tenho muito mais o que fazer. e aí, reconhecendo essa ignorância, a gente abre esse espaço, né? Esse desejo que elas É porque é superem isso. ignorância mesmo, o que é ignorância, entendeu? Então eu fico assim, de ver assim, mas não é as pessoas estão completamente perdidas. Completamente perdidas. Então assim, parece que perderam toda, não é todo bom senso, assim. Mas elas estão no meio da confusão também. Agora, eu às vezes olho para mim assim, não, Marcelo, você não precisa entrar nessa confusão, não entra nessa confusão, porque isso não entra. Se segura, o que se segura mesmo é a compaixão. Cultivar a compaixão, porque você começa a ver um pouco, sabe? Essa bagunça que está esse mundo. Eu fico com pena das pessoas. Pena quem manda matar, pena quem morre, pena esses políticos enlouquecidos. É tudo ego. É um ego patológico. É tudo, são pessoas assim que se pudesse um tratamento psiquiátrico assim full time, seria o ideal. Que a única coisa que resta mandar esse pessoal todo clínica psiquiátrica full time, entende? Para ver se melhora um pouco, ver se tem alguma chance. Porque do jeito que está, aí sim você poderia ter uma ação feroz, compassiva, pegar essas criaturas e ver se elas têm algum tipo de tratamento ainda possível para elas, entendeu? É. Tivesse, né, uma autoridade para Ah, isso. vamos lá. Ah, E vamos é, lá, né? e é isso, né? E vendo essas pessoas dessa forma, esses seres que detêm grande poder, né? Completamente enlouquecidos, precisando de tratamento Completamente. psiquiátrico full time, a gente entende que aquilo, ele está enredado numa teia enorme, né? De ignorância. E aí, quando a gente deseja, Ignorância olha, total. a gente deseja que eles se liberem dessa raiz dessa ignorância, né? Eles possam ver com clareza que isso não é positivo para eles e nem para ninguém. Superar tudo Porque isso, não né? estou vendo nada. Né? Não Não estou vendo, estão, eles estão vendo nada. não estão. Então, assim, aí mostra bem, quanto mais estreita a mente, é que nem um drogadito, né? Ele só pensa 24 horas numa coisa só. E só pensa em brigar, né? É o ego. O ego é uma coisa assim, tomou conta, assim, sabe? Chega a dar dó de ver. É uma tragédia. E é uma tragédia, assim, que grandes governantes, né, governantes de grandes países que têm muito poder, estejam, assim, completamente movidos pelo ego. E quando pipoca um louco aqui, parece que acelera os outros, né? É que É, todo mundo tá... parece que que surgem é uma todos ao corrente, mesmo, assim, uma né? corrente não positiva. É. A ignorância, então, vai é levada ao quadrado, assim, ou mais, né? Mas é uma ignorância total. Aninha, o Paulo, obrigada, Mas, Marcele. Seguimos. mas nós vamos cultivar a compaixão. Nessa toada aí, eu estou acompanhando uma amiga minha, muito querida, e aí você vê quando a ignorância e o autocentramento tomam conta, mas
assim, bem perto da gente, assim, sabe? De todos os lados. Mas ela, por exemplo, ela tem um irmão com 50 anos, teve uma ruptura de aneurisma craniano, fez uma hemorragia, assim, né? Foi atendido pelo SAMU e tudo foi. Demorou um pouco, mas foi feita a cirurgia ainda depois de 4, 5 horas do evento. Enfim, e ficou naquele estado, né? Que é vege- vegetativo, né? Aquele estado que não tinha muito o que fazer. E aí foi chamada a família, os médicos chamaram a família para tomar uma decisão, ainda mais sendo pelo SUS, né? Mas o mais importante que ser, até porque ele foi atendido, foi feita a cirurgia, se não foi a tempo, deixou de ser a tempo, não importa. Enfim, importa, mas não importa no caso. É, esse menino, esse homem, ele um tempo antes tinha falado para a irmã ou para a mãe a respeito de um tio que estava num estado semelhante, vegetal, né? Só funcionando as funções principais. E que ele falou: olha, eu nunca, se algum momento eu tiver desse jeito, por favor, não ampliem a minha vida, não quero viver a qualquer custo, não quero isso para mim. Ele falou, ele deu essa dica para ele, né? Num momento completamente descontraído. E aconteceu esse evento com ele. Pois bem, quando houve isso, uma família muito disfuncional, muito, muito doida mesmo, né? Então, a mãe chegando e falando para o ex-marido, né, e para os filhos, agora que ele nunca deu dinheiro durante a vida, vai ter que dar o dinheiro dele agora que ele está ferrado, tá, tá vegetal, tá assim. Então você veja uma mãe, sabe? Aí ela não está nem preocupada direito com o filho, ela está preocupada no ato da vingança, entendeu? Eu vou vingar, né? E eu ainda orientei essa minha amiga, porque eles chamaram a familiares para dizer, olha, a gente pode tentar encerrar essa questão, tipo, desliga os aparelhos e eu até falei para ele, doa os órgãos se for o caso, porque é um ato de compaixão, é um ato se ele não fez nada na vida, no final da vida que faça são muitos méritos para ele e para a família, né? Nesse momento tão doloroso. Aí, o que que aconteceu? Ela tentou, ela tem um autoconhecimento, ela trabalha muitas vezes, ela trabalhou muitos anos com esse autoconhecimento, mas ela estava dentro dessa confusão toda, com o pai de um lado que é meio fora da casinha, né? Querendo fotografar o filho na UTI para botar num Reels, num post, talvez, e a mãe querendo saber da vingança. E no fim, não fizeram a vontade do filho, falaram: ah, não, faz então uma traqueostomia e vamos manter ele assim. Só que agora surge a questão, porque eles não têm o dinheiro, assim, ó, é 30.000 para você manter sem esse plano de saúde uma pessoa. Eu já fiz umas coisas, 15.000 Por mim. por mês só com assim, cuidadora. Cuidadora que não é top, não, é cuidadora média, assim. E fora o resto que vai precisar. Então, sabe, por um motivo totalmente alheio ao que seria melhor ao próprio filho, né? Então você vê a ignorância atuando aí numa maneira tão mesquinha, tão ruim, né? Sem desprendimento, sem ver até o que o filho tinha pedido, que era ele não queria estar nesse estado. Então é dureza mesmo, sabe? Tem uma complexidade envolvida, né? E tem a consequência, né? Porque às vezes as pessoas tomam decisões assim no momento e não considera todos os aspectos, né? Está encerrado num aspecto da experiência. E agora
E agora a mãe fala, eu não posso ficar com ele, nem outro, não posso ficar com ele. Quem vai ficar? Vai ficar no meio da rua, de certo, né? Então você vê que é uma confusão assim desproporcional. É um, E essa confusão, essa disfuncionalidade está nos núcleos familiares, está nas relações sociais de amigos, entre pessoas, né? De grupos diferentes e tudo. Então, imagina isso, escalando, escalando. aham, É a confusão que a gente vê no mundo, né? Não é diferente dessa confusão, desse núcleo familiar, do seu exemplo, né? É isso aham, mesmo, numa escala ainda muito maior, né? Por isso é, é mais, como a Marcele disse, é mais amor no coração, e compaixão, compaixão, compaixão. A gente abrir espaço para conseguir ver, lidar, ouvir, né? As pessoas que estão passando por essas situações, que também é difícil a gente ouvir, né? Sem querer resolver, porque os referenciais do outro são diferentes, né? E às vezes é isso também, né? Por mais que a gente veja possibilidades que seriam de maior benefício, se o outro, que é o detentor da resolução, entre aspas, da situação, não está vendo, não adianta a gente impor para ele aquilo que a gente acredita ser o melhor, né? O outro vai ter que lidar com o resultado dos atos, né? Então, isso está aí colocado, né? É, mas a gente tem muito caminho, né? Então, assim, a gente está vendo aqui alguns aspectos dessas experiências, né? E aí ainda tem muito mais coisa para a gente ver. Então vamos seguir só até o próximo parágrafo, que eu acho que não vai dar tempo para a gente ver tudo isso hoje, que é um bocadinho grande. Aí na semana que vem a gente segue com esse mesmo subtítulo. Então, Vilama nos disse aqui, a gente olhar para as experiências e tentar observar não o objeto, o que é objetivo ali, mas o que é subjetivo. Essas experiências que surgem em nós, do ódio, né, da raiva, da ira. Onde é que isso, como é que isso se manifesta em nós? Então a gente vai olhar para isso, para essa experiência em nós. O objeto, como ele está dizendo aqui, é irrelevante. O ódio em si é uma malformação do espírito humano. Olhando pelo lado negativo, vale a pena reconhecer uma aflição como aflição. Isso é julgamento. Mas qualquer médico precisa de bom senso para reconhecer um vírus que irá matar você. Então há uma contrapartida para isso. Claro, estamos indo na direção do cultivo da bondade amorosa, mas uma fundamentação, desculpa, mas há uma fundação, como uma cidade murada, que dará proteção ao cultivo da bondade amorosa. Isso é santi, traduzida às vezes como paciência. A palavra paciência, no entanto, pode ter uma conotação de fraqueza, como se você não tivesse a ousadia de responder de maneira viril, como se você não tivesse a ousadia de responder de maneira viril. Outras facetas de Santi são tolerância, fortitude e coragem, a capacidade de enfrentar adversidades, sejam nossas ou dos outros, e não esmurecer, não desmoronar, é um estado de mente muito forte. O Buda disse: não há regra mais elevada, dizem os Budas, que a paciência, e não há nirvana mais elevado do que a tolerância. Paciência que exerce força com forte disposição. É esse que chamo de Brahmane. Não existe nada mais grandioso do que a paciência. Tolerância ou paciência é a maior proteção para a prática espiritual. É a maior proteção para o seu bem-estar e para o seu próprio florescimento. Então, vamos pausar aqui e semana que vem a gente retoma desse ponto. A não ser que vocês queiram ir até mais tarde. Então, na semana que vem, a gente retoma daqui, desse ponto onde ele vai falar sobre esses três aspectos da paciência, sobre os quais os tibetanos falam, classificam, né? Então, uma forma de lidar com essa experiência de ódio quando surge em nós, abrir esse espaço de paciência, tolerância, fortitude, coragem, né?
reconhecer isso em nós também, abrir espaço em nós para que isso se manifeste. Não só o ódio, né? Esteja aí presente. Tudo bem? Vamos encerrar o nosso encontro do dia, da semana, né? E vamos então dedicar os méritos. E aí, nesse momento, tragam à sua mente, ao seu coração, todas as pessoas, próximas ou distantes, todas as pessoas nas quais você pensou no início do nosso encontro de hoje, aquelas também que você não lembrou. Depois você pode colocar ainda de forma mais abrangente grupos de pessoas, incluindo todos os seres, sem exceção, que estão em sofrimento, que estão presos nas garras da ignorância, do autocentramento, da delusão. E todas essas pessoas, que todos estes seres possam ser livres de toda a confusão. E as virtudes que nós tenhamos cultivado com esse tempo de estudo, prática, compartilhamento, se expanda em benefício de todos os seres. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida a sua santidade, o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida a todos os lamas e professores que nos orientam e inspiram, especialmente ao Lama Alan Wallace. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam pintar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiano, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Aline. Um beijo no coração de todos. Beijo, Beijo, boa noite para todas e todos. beijo a Beijo, todos. gente. Beijo.